O nosso entrevistado de hoje é o Marcel Bueno. O Marcel Bueno é diretor de marketing, vendas e serviços da Ford, formado em administração pela PUC, não é? E ingressou na empresa em 2004. Seja bem-vindo ao Auto Informa Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagens. É um prazer ter você aqui. Joel, é um prazer estar aqui com vocês para a gente poder bater um pouquinho de papo. A jornada na indústria automotiva ela é longa, então já são 20 anos aí de experiência. Espero a gente poder ter uma conversa super descontraída. Legal, então vamos começar contando essa história aqui. Você viveu a Ford fabricante, não é? E hoje está vivendo a Ford importadora, né? Como é que é esse novo momento da Ford no Brasil aí, depois dessa mudança, né? E o que mudou no relacionamento com o mercado? Boa, acho que a gente contar um pouquinho dessa transição de modelo de negócio da Ford é sempre um assunto muito rico, onde a gente pode trazer muitos exemplos e de como a gente tem hoje um modelo de negócio na América do Sul, que é muito conectado com o nosso consumidor, diretamente com o nosso cliente. Mas a verdade, Joel, é que essa foi uma decisão global, onde a Ford globalmente ela decidiu focar os seus investimentos e o seu portfólio em 3 categorias: nos veículos, nas picapes, que é a Ford hoje é a maior vendedora de picapes no mundo, tem toda a herança de picapes aí no seu portfólio durante muito tempo. Os nossos SUVs, os SUVs de fato são os mercados o segmento que cresce no mundo continuamente em todos os mercados. Os veículos comerciais, através da nossa divisão de veículos comerciais Ford Pro, além dos veículos icônicos, que são os veículos que têm uma história muito grande, como é o caso do Mustang, que já tem mais de 60 anos, e também a família Bronco. Então não é só no Brasil, vocês deixaram de produzir em alguns outros países também? Não é só no Brasil. O que acontece é que o mercado brasileiro tem uma característica um pouco diferente de outros mercados no mundo, onde você tem uma concentração muito grande da indústria dos carros de entrada, dos carros menores, dos carros com plataforma B. E, coincidentemente, era onde a gente tinha uma produção dos veículos B aqui para a América do Sul. Então, a decisão foi global e a Ford ela deixou de produzir esses veículos em todos os lugares que ela produzia globalmente, justamente para focar nesse portfólio que eu mencionei. Mas não fica um gosto amargo daquele fordista, não é? Da gema, que acompanhou a Ford desde 1919. A Ford fabricava no centro de São Paulo o modelo T. Fica uma... A Ford tem um compromisso muito grande com o Brasil e com a América do Sul. Só para você ter uma ideia, a gente continua com... o Brasil continua sendo a matriz da Operação América do Sul, onde a gente tem o nosso escritório aqui em São Paulo, localizado aqui na Vila Olímpia, com toda a estrutura, toda a liderança da América do Sul sentada aqui no Brasil. A gente tem um campo de provas e um trabalho de engenharia muito grande, Tatuí, um campo histórico, né? Nenhuma outra montadora tem um campo de provas tão completo para desenvolvimento de produtos. E a gente tem um centro de desenvolvimento de produtos na Bahia. A gente continua na Bahia com mais de 1.500 engenheiros que hoje exportam conhecimento, exportam tecnologia. E para que toda essa estrutura? Para adaptar os carros para o mercado brasileiro? Não, essa estrutura é para desenvolvimento de produtos globalmente. Então, além dos carros que precisam ser customizados para o mercado brasileiro, para atender legislações, atender requerimentos dos consumidores, os carros precisam ter as suas calibrações para o mercado brasileiro, a engenharia brasileira também exporta, é um dos 9 centros globais de desenvolvimento de produto que a gente tem no mundo. E só para você ter uma ideia, 35% de toda a tecnologia desenvolvida hoje globalmente pela engenharia da Ford sai aqui do Brasil. Então vocês estão aqui mesmo Estamos com aqui tudo. com os 2 pés, os 2 Agora, pés no chão. mas tem gente que comentou o seguinte: a Ford saiu do Brasil porque a economia do Brasil está em baixa, o Brasil não está crescendo. Tem alguma verdade nisso? Não, de maneira nenhuma. É como eu te disse, essa foi uma decisão de negócio estratégica globalmente, onde a gente deixou de participar do segmento que é muito mais commodity, muito mais brigado, é um segmento extremamente competitivo e que demanda muita eficiência de custo e escala.
e decidimos focar nos segmentos de carros maiores, carros como picapes, SUVs e também os veículos comerciais. Existe a possibilidade da Ford voltar a produzir no Brasil ou não está na... Quando a gente olha hoje para o nosso portfólio de produtos que a gente comercializa aqui na região, a gente tem hoje uma oferta de produtos que vem não só de países aqui da América do Sul, a gente tem investimentos contínuos aí na nossa planta de Pacheco, na Argentina, onde é a fabricação da nova geração da Ranger. Inclusive, recentemente anunciamos a ampliação da produção com mais investimento na fábrica, justamente para abastecer um mercado da América do Sul de um produto que vem ganhando espaço, ganhando relevância. A gente tem também os outros produtos que vêm com importação do México, Estados Unidos e também da China, e que hoje nos atendem muito bem em termos de oferta, em termos de disponibilidade e também de competitividade de preço. Então, a saída da Ford do Brasil, a saída não, né? O fim da fabricação, você acha que não mexeu com a imagem da marca? Não, sem dúvida que foi um processo que a gente, eu sempre falo que é uma jornada longa quando a gente faz um reposicionamento tão grande como esse de marca. Então, historicamente, a Ford teve no Brasil produzindo carros por mais de 100 anos. E essa história ela é muito rica, ela é uma história muito linda. E, obviamente, isso fez parte da vida das pessoas. Agora, mudar essa forma de fazer negócio requer mostrar para o consumidor e para o mercado quem é a nova Ford. E agora, não ficou mais caro o carro no Brasil, já que ele é importado? O carro ele é importado, mas a gente tem acordos comerciais com diversos desses países que a gente faz a produção dos carros em que ele não tem um imposto de importação. Então, aqui no Mercosul, por exemplo, a gente tem a isenção de imposto. Mas você tem isenção no Mercosul caso você também mande produto para lá. Como é que é essa troca? Não, a gente tem essa isenção, ela é permanente aqui no acordo, então tem esse acordo de livre comércio dentro do Mercosul, então não necessariamente um balanço de carros... Balanço comercial. Ele não tem necessidade. Você pode importar a quantidade que quiser. Quantidade que quiser. Inclusive, a gente aqui no Brasil vem crescendo o volume de maneira significativa da Ranger e a gente aumentando produção para trazer mais carro para cá. Mas, de qualquer forma, vocês exportam alguma coisa para a Argentina? Peças? Na Argentina, a gente exporta de outros mercados, né? De outros mercados, assim como a gente importa aqui para o Brasil. Então, a gente também tem produtos da América do Norte, com Estados Unidos e México, e também produtos da China. Marcel, vocês trabalham em 3 segmentos bem específicos, né? Anotei aqui, está na minha colinha aqui. Maverick, Mustang e Território Bronco, né? Carros de passeio. Ranger, a Ranger Raptor, que é o outro segmento, e a F-150 nas picapes. E nos veículos comerciais, a Transit, van, minibus e furgão. Você acha que só tem carro de alto valor aí? Isso. Não é? Sim. Como é que você está enxergando isso? Você é um segmento mais propício, mais lucrativo para a Ford? Bom, acho que é uma ótima pergunta. A gente olha para o portfólio do que há de melhor da Ford globalmente e entende muito a necessidade do mercado brasileiro para que a gente possa justamente trazer produtos que tenham a sua diferença, o seu propósito de venda diferente e único, para que, de fato, o consumidor entenda que esse produto pode entregar algo que muitas das vezes outros produtos do mercado não entregam, e isso faz com que a gente tenha uma conexão mais próxima, uma demanda pelos carros de uma maneira muito maior. Digamos que vocês têm melhor posicionamento nesse segmento do que no carro de entrada quando vocês produziam aqui. Sem dúvida, porque hoje a gente tem um trabalho muito forte que não é só sobre o produto. Eu acho que é sobre a forma como a gente está estruturado, sobre a forma como a gente treina os nossos concessionários, sobre a forma como a experiência que o consumidor tem com a nossa marca, seja na hora da compra, seja na hora da manutenção, na hora do pós-venda, seja na hora da recompra no futuro, porque o que a gente quer é construir uma relação de longa duração com esse consumidor. Então você acha que o mercado de base, o mercado de entrada de carros compactos não tem futuro no Brasil? Não, o mercado de compactos ele continua sendo muito relevante no Brasil e entendo que vai continuar sendo muito relevante, mas no nosso lado da Ford a decisão foi uma decisão estratégica de negócio global que obviamente a gente trouxe um foco maior nesses carros um pouco maiores. Nesse segmento que vocês estão trabalhando hoje, né, que é o segmento médio do mercado, a concorrência é muito grande, não é?
Como é que a Ford se diferencia, apresenta algo de novo, né, de melhor para o consumidor, com uma concorrência tão grande? Praticamente toda semana tem 1 ou 2 lançamentos de novas versões, novos modelos. Como é que você se posiciona no mercado tão competitivo como está hoje o mercado brasileiro? Boa, a competitividade do mercado, ela não acontece desde hoje e ela vai continuar acontecendo e crescendo. A gente vê novos entrantes no segmento. Então, o nosso principal foco é trazer o produto certo, oferecer a experiência correta com o nosso consumidor, criar conexão para que a gente tenha uma relação com esse cliente de longa duração. Então, imagina, Joel, quando você entra numa experiência da Ford, compra um carro da marca e você tem uma jornada de conversa e de experiência com o carro ao longo do tempo, que você nunca teve um problema, que você teve uma experiência interessante, que você tem um carro que combina com o seu estilo de vida e, obviamente, a Ford continua renovando o seu portfólio, para esse portfólio que conversa com você, a gente trabalha para que essa relação seja de mais fidelidade ao longo do tempo. Mas os meios, né, de comunicação, divulgação mudaram muito atualmente. É praticamente digital, né? A TV aberta hoje, você acha que não tem mais espaço para propaganda de venda de carro? Eu acho que depende muito do foco da marca. No nosso caso, como a gente não fala mais com produtos para a grande maioria das pessoas que compram carros, especialmente os carros de menor tamanho, operações mais transacionais, a gente prefere fazer uma comunicação muito mais direcionada, uma comunicação muito mais segmentada e, principalmente, gerar experiência para o nosso consumidor. Então, hoje, a gente teve uma mudança muito grande durante esses últimos anos, que fez parte desse processo de mudança de marca e de modelo de negócio, que foi sair de uma marca transacional para ser uma marca de experiências e que o cliente possa ter uma jornada diferente. E não só pelo preço, não só pelo menor preço ou pela oferta melhor do final de semana. Então, hoje, os nossos concessionários promovem consistentemente eventos de experimentação de produto, eventos lifestyle, como um churrasco, como uma boa música, como uma expedição para experimentar o produto. A gente tem um portfólio muito amplo, com muita capacidade off-road, então um portfólio que se conecta com a aventura. Então, criar essa conexão com o consumidor dessa maneira, para nós hoje é muito mais valioso do que apenas uma propaganda de massa. O carro eletrificado está chegando aí com força no mundo inteiro, mas no Brasil também. A BVE, a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, acabou de anunciar que são já na frota 500 milhão de carros eletrificados. A Ford já atua nesse segmento, aí tem carro elétrico, carro híbrido, mas ainda tem carro a diesel, né, que é uma coisa meio que ultrapassada no momento que a gente vive de descarbonização. Eu te pergunto, ainda tem espaço para o motor a combustão, especialmente o motor a diesel, no Brasil e no mundo? Vamos lá, eu acho que é uma excelente pergunta. A verdade é que essa transição energética da indústria automotiva ela é uma realidade. Os veículos elétricos ou eletrificados, ele não é uma promessa, ele já é uma realidade. Então, a gente vê em diversos mercados no mundo, inclusive no mercado brasileiro. Hoje, a Ford é a segunda montadora que mais vende veículos elétricos no mercado americano, um mercado que vem crescendo muito rápido a adoção dos carros elétricos, mas a nossa decisão e a nossa postura como empresa é dar o poder de escolha para o consumidor. Porque a gente vai passar por um processo de transição de matriz energética para esses carros eletrificados, mas a verdade é que durante essa transição o cliente é soberano no poder de escolha. Então a gente vai continuar com veículos a combustão, veículos híbridos e também veículos 100% elétricos. Ainda tem muita procura, principalmente para o diesel, né? E no caso do diesel, a gente tem uma força muito grande nas picapes, né? Porque o Brasil é um país com extensão continental, onde o diesel historicamente teve um papel muito relevante. Obviamente que todas as regulamentações de emissões vêm tornando o diesel mais limpo do que ele costumava ser. E esse é um processo que a tecnologia... Uma mudança drástica, né, em relação à descarbonização. Muito drástica. E a adoção desse tipo de combustível ainda é muito forte, especialmente nos veículos de picape. Vocês têm elétricos puros, por exemplo, vários, né, no mundo. Eu anotei até aqui, se eu estiver errado, você me corrige. O Explorer, a picape F-150 tem uma versão elétrica, o Território híbrido, né, plug-in,
que inclusive parece que está previsto já para chegar em 2027, depois você me confirma. Mas eu pergunto, por que essa demora de trazer essa tecnologia para o Brasil? O que não é o caso só da Ford e nem desse momento. Sempre foi assim, o Brasil sempre chegou atrasado, não é? Por que essa demora? Não pode trazer esses carros já? Quando a gente olha e fala para os veículos, especialmente os veículos 100% elétricos, por essa característica que o Brasil tem de ser um país continental e os carros, a infraestrutura, em especial de carregamento, ela é fundamental para que o cliente tenha uma boa experiência. E, obviamente, aquele cliente que roda no dia a dia na cidade, tem um ponto de carregador na sua casa ou, eventualmente, no seu trabalho, isso faz com que a vida dele seja mais simples e mais fácil. O que acontece é que quando você vai por uma viagem de um pouco de mais distância, apesar da infraestrutura estar crescendo, haver investimentos aí em postos de combustíveis para ter postos de carga rápida, ainda é muito pouco comparado com a liberdade que um carro ainda a combustão pode dar. Você acha que, sim, a infraestrutura é o grande problema hoje, né, da mobilidade elétrica. Isso dificulta o consumidor comprar, ele tem sempre a dúvida se ele vai ter o atendimento. Mas eu pergunto para você, em quanto tempo você acha que isso vai estar resolvido no Brasil? Olha, eu acho que nós vamos passar por uma transição grande e os veículos, a eletrificação lá não vai ser de uma vez para os veículos 100% elétricos, porque justamente esse efeito de infraestrutura leva muito tempo. A gente olha para países desenvolvidos, como o mercado americano, por exemplo, que também tem uma extensão continental, que até hoje ainda falta infraestrutura para que a gente tenha essa experiência boa de carregamentos rápidos. Então, acho que isso pode levar algum tempo, mas a tecnologia híbrida pode ser uma saída nesse processo de transição. Porque você tem os benefícios do carro elétrico, do motor elétrico, do carro rodar na condição elétrica, mas ainda assim com a flexibilidade do combustão. Você concorda que esses segmentos elétricos híbridos devem ter um incentivo para que essa tecnologia cresça no Brasil? Eu entendo que essa é uma nova realidade para que o mercado tenha uma descarbonização da frota de maneira geral, mas acho que é muito mais importante a infraestrutura primeiro, porque é muito difícil a gente gerar muita demanda sem você dar o respaldo da infraestrutura, porque a experiência, no final das contas, ela pode não ser positiva para o consumidor. Você tem 20 anos aí de experiência e trabalha também com pós-venda. O que você acha que o consumidor exige hoje de uma marca, de um modelo, né? Antigamente, eu lembro que a potência era a coisa mais importante. Tanto que quando chegou o carro 1.0, muita gente acusava que era um carro de motorzinho de geladeira, eu lembro disso. E hoje as coisas mudaram muito, né? O que o consumidor mais exige de um carro? Boa. Eu acho que essa é uma excelente pergunta. E eu acho que, sinceramente, o pós-venda, ele é o coração de tudo. Porque a gente antigamente sempre falava, eu preciso escolher o produto, eu preciso ter o produto mais bonito, ou o produto mais potente, ou o produto que dá a melhor experiência, e era sempre sobre o produto. E a verdade é que o consumidor hoje está acostumado não só no segmento automotivo, mas em tudo que ele tem de serviços e de compras e de outros segmentos, a ter experiências cada vez mais personalizadas. A cada vez mais experiências melhores, experiências que fazem com que ele se conecte com a marca, experiências que fazem com que ele se fidelize na marca. Hoje a palavra de ordem é experiência, né? O que é isso? Por que mudou isso? Porque a experiência que ele tem com a marca é a forma como que eu sempre falo que fazer o básico bem feito é o mínimo necessário, mas nem sempre é tão fácil. E muitas marcas não conseguem fazê-lo. Então, quando a gente olha e cuida da experiência do consumidor, para que ele não tenha problemas com o seu veículo, para que ele tenha uma experiência personalizada e única para ele. Imagina você, Joel, num dia de frio como essa manhã aqui em São Paulo, a gente mandar uma mensagem no seu celular e falar assim, olha, Joel, que tal você ligar o seu carro pelo seu celular, na palma da mão, e chegar lá, seu carro está quentinho e você não vai passar um frio agora pela manhã. Ou, por exemplo, um dia calor, quem nunca entrou num carro muito quente, até o ar-condicionado gelar a cabine, enfim, ter aquela experiência e você fala assim, poxa, eu recebi uma mensagem da Ford preocupada comigo e eu vou dar uma experiência para ele e lembrar que ele pode conectar o carro dele, ligar para ele uns minutinhos antes e chegar lá, o carro está climatizado.
Então você acha que essa experiência, essa relação positiva com a marca é mais importante do que aqueles aspectos que o consumidor sempre buscou, que é motorização, é conectividade, é muito mais importante? Eu diria que para você ter uma relação de longa duração com o seu consumidor, sem dúvida nenhuma. Óbvio que você tem que entregar o produto que o cliente procura, o que o cliente deseja. Então, as demandas pelo produto, elas continuam sendo necessárias. Mas a verdade é que nesse mercado extremamente competitivo, se a gente não tiver uma boa experiência, uma jornada do consumidor ao longo do tempo boa, personalizada, como essa que eu estou mencionando para vocês, quando ele for trocar de carro, ele vai de novo pescar no mar aberto. Ele vai lá e fala, opa, vamos ver o que tem disponível. Porque eu estou aberto a experimentar outras coisas. Porque eu não tive uma experiência memorável ou uma experiência que eu quero repetir. Então, quando a gente fala sobre ter essa experiência de pós-venda, ter a experiência personalizada ao longo do tempo, é justamente para criar proximidade com o consumidor e manter ele dentro da marca. Isso, quer dizer, fideliza o consumidor. Qual que é o índice de fidelidade da Ford? Você tem esse número? Hoje a gente tem alguns números internos, a gente não divulga, não é público, mas a gente tem o nosso objetivo de passar aí acima de 60% de fidelização dos nossos consumidores. De fato, quando a gente olha para o que a gente vem conquistando nos últimos anos, justamente por essa transição de portfólio, a gente vem conquistando muita gente nova. Muita gente que não olhava para a Ford antes, porque a Ford não tinha um produto ou uma experiência que o atraía. Só para você ter uma ideia, nos últimos 4 anos, 67% dos clientes que compraram um carro da Ford, eles não tiveram Ford nos últimos 20 anos. Ou seja, provavelmente o contato dele com a marca foi com o pai dele, com o avô dele. E hoje ele olha para a marca e a marca entrega algo para ele que ele pode, ele é atraído. E a gente vem conseguindo conquistar clientes de uma maneira muito significativa e crescer o nosso volume dentro do mercado. Com essa nova fase da Ford, que já não é nova, né? Mas eu digo do abandono da produção e se dedicar à importação, ela tem conquistado consumidores que não estavam na marca. Exatamente, porque a gente trouxe um portfólio que traz propósitos de vendas únicos, que entregam experiências para o nosso consumidor de maneira muito diferente do que os carros menores podiam fazê-lo. Obviamente que é um segmento diferente. Esse cliente olhava para outras marcas, porque a Ford não tinha um produto para entregar para ele. Hoje a Ford traz um produto que o atrai, que combina com o seu estilo de vida, a forma como a marca se posiciona. A experiência Com o nosso concessionário. Né? A gente tem índices muito altos de NPS do nosso concessionário, porque justamente a gente só vai recomendar aquela marca que a gente tem uma boa experiência. Quer dizer, vocês saíram de uma marca de grande volume para trabalhar com nichos de mercado. Não sei se é bem nicho, mas num segmento em que você exige mais, o consumidor exige mais, e com isso vocês hoje são concorrentes de marcas que não eram concorrentes na época que eram fabricantes de carro de base, né? Com certeza. Exatamente. E aí a gente começa a jogar um jogo diferente. E a gente mostra para o nosso consumidor a experiência que ele pode ter não só com os nossos produtos, mas com a marca de maneira geral. Então esse trabalho de reposicionamento de marca ele é fundamental para que a gente se conecte com o nosso consumidor. Então escolher os territórios que geram mais afinidade com esse consumidor é uma forma de se conectar com ele. Porque no final das contas, ele vai olhar para o nosso produto, pela forma que ele vai ter experiência com a nossa marca e vai falar, poxa, esse é um produto que combina comigo. Esse é um produto que faz parte do meu estilo de vida. Então isso faz com que a marca vai ganhando uma penetração dentro desse público específico e crescendo o nosso volume. Só para ter uma referência, no último ano a gente cresceu quase 50% ano contra ano, e já nesse primeiro semestre a gente cresceu quase 15% contra o mesmo período do ano passado, quando a indústria ainda está num crescimento muito menor do que essa fase. Então a gente continua crescendo e escalando o volume. Marcel, as tecnologias que a Ford enxerga para o futuro, nem é futuro, né? Para o próximo período aí, conectividade, carro autônomo, ou o que vocês estão... A inteligência artificial, por exemplo, vocês estão trabalhando em tudo isso? Sem dúvida, acho que a evolução da indústria nos últimos anos e nos próximos 5 a 10 anos certamente vai ser maior do que nos últimos 100,
porque a indústria automotiva sempre foi muito mais padronizada e levou-se muito tempo para a evolução da indústria, mas essa transição para poderes de escolhas de propulsões diferentes, os veículos híbridos, os veículos elétricos, tecnologias de não só... hoje nós temos diversas tecnologias semi-autônomas, né, nos nossos carros, que o carro praticamente pode dirigir sozinho, e tem um trabalho muito grande sobre regulamentações, sobre como a infraestrutura vai poder ter o seu papel para habilitar o uso em massa dessas novas tecnologias. Então, a tecnologia existe, mas vai levar um pouquinho mais de tempo. O semi-autônomo, eu acho que ele já é tão útil hoje, principalmente se evoluir aí. Eu acho que nem teríamos a necessidade de ter um carro 100% autônomo, né? Eu acho que o 100% autônomo vai levar mais tempo do que a gente imaginava, né? Porque a gente sempre olhava e falava assim, poxa, a tecnologia está aí, o semi-autônomo está cada vez mais chegando refinado, né? Tá cada vez melhor, as pessoas vão ganhando confiança na tecnologia. E quando a gente olha, fala assim, poxa, mas também tem o prazer de dirigir, ainda tem o prazer de como a gente, obviamente, quem gosta do carro, de usufruir. A gente sempre brinca que a gente olha para o Mustang, né, que é o Mustang que completou, estamos com 61 anos de história, um carro que certamente hoje ninguém vai lançar um carro que vai durar 60 anos, porque é um carro realmente que marcou gerações, um carro de estilo de vida, um carro que marcou muito sobre essa tribo de muscle car, e é o único que está aí até hoje, né? E continua tendo aquele apelo, e né? continua tendo aquele apelo emocional. E é muito incrível quando a gente olha para produtos como o Mustang, que encantam crianças. Que as crianças hoje, a gente fala, poxa, a geração nova não gosta de carro. Mas quando a gente olha ele perto do Mustang, tem aquela emoção, tem aquela história do barulho, daquela coisa visceral, daquela coisa que de fato se conecta e faz a pessoa se apaixonar. E como é que é o uso da inteligência artificial no carro, no usuário do carro? Hoje a gente tem aproveitado muito das tecnologias de conectividade em especial para que a gente possa tornar o carro cada vez mais smart. Então hoje nós temos no nosso portfólio produtos que eles têm a habilidade de se atualizarem remotamente. Então a atualização remota desse carro faz com que o carro sempre esteja atualizado, e casos de identificação de um eventual problema, uma eventual falha, a gente usa muito a inteligência artificial para analisar os dados dos veículos conectados. Mas a inteligência artificial também tem o outro lado ruim, né? Eu fiquei sabendo aí aquele sujeito que arrebentou uma Raptor, né? Que ele caiu lá e saiu nas mídias sociais aí que a Ford presenteou com um carro novo. E não é verdade isso? Não é verdade, Joel. Esse é realmente um caso que a Ranger Raptor é um carro desenvolvido pela nossa divisão de Ford Performance. Então ele é um carro inspirado. Toda vez que um carro da Ford leva o sobrenome Raptor, esse sobrenome ele indica que ele é um carro de performance. Ele é um carro desenvolvido para rally, inspirado no Barra 1000 nos Estados Unidos, e ele é um carro muito desempenho. Inclusive a engenharia ela é dedicada, é uma engenharia de performance dedicada para desenvolver um carro como a Ranger Raptor. E a Ranger Raptor tem um motor de muita potência, um motor de quase 400 cavalos, são 397 cavalos, com uma aceleração abaixo de 6 segundos de 0 a 100, e um carro que tem capacidade técnica muito grande. Mas o sujeito exagerou, né? Exagerou, né? O carro, ele acho que não sabia exatamente a potência do carro, o que o carro poderia fazer em termos de desempenho, e teve esse episódio que viralizou nas redes sociais. Eu não sei se você está sabendo dessa história. Foi aonde que aconteceu? Isso foi no estado do Ceará. No estado do Ceará, ele botou a picape... Quantos metros? Tem. Agora, aí eu não sei quanto de verdade, porque tem várias lendas da internet, né? Que muitos metros. Deu um muito salto, alto. Esborrachou lá no chão e exigiu da Ford, ou pediu para a Ford a reposição, que a Ford não teve essa Mas conversa. a inteligência artificial acabou... Não teve essa conversa, e acho que é importante a gente se posicionar, e a gente já se posicionou mais de uma vez sobre esse assunto, em que a Ford não compactua com nenhuma forma que foge da regulamentação do manual do proprietário ou das legislações de trânsito. O carro, sim, tem sua capacidade técnica de aceleração, de desempenho, de performance off-road, mas ele tem que ser usado dentro das regras de trânsito.
Como que a Ford está se alinhando globalmente em relação à neutralidade do carbono? Esse é um compromisso muito forte da Ford. A gente tem um compromisso de neutralidade de carbono zero a todas as nossas plantas até 2050. Hoje as plantas são, diversas delas, autossuficientes em termos de energia e reciclabilidade, e o trabalho da Ford e o compromisso com esse carbono zero é muito importante. Mas na mobilidade, você acha possível chegar a carbono zero? A gente olha para... Eu acho que quando a gente olha para essa transição para veículos elétricos, isso vai levar mais tempo. Né? Isso vai levar um pouco mais de tempo do que a gente imaginava. E isso, enfim, é um caminho do futuro, mas acho que um futuro um pouquinho mais na frente. Qual é o carro da Ford que marca o espírito da Ford hoje no Brasil? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que as picapes, de maneira geral, eu falo as picapes porque hoje a gente tem um portfólio de picapes muito completo, com a Ford Maverick, a Ford Ranger, uma geração de picapes que de fato está muito na frente dos nossos competidores, e a picape grande com a F-150. Então, quando eu olho para o portfólio, a Ford tem esse portfólio completo de picapes, e é uma marca muito sobre aventura, sobre off-road, sobre capacidade 4x4 e sobre picapes, sem dúvida nenhuma. É uma conexão muito forte com a nossa marca. Marcel Bueno, diretor da Ford América do Sul, diretor de marketing. Convença um rapaz de 18 anos a comprar um carro da Ford. Qual é o seu principal argumento? Olha, primeiro a gente tem que entender qual que é a necessidade desse consumidor e qual que é o estilo de vida dele. Mas certamente a experimentação do produto vai fazer muita diferença na hora dele escolher esse produto. Então eu sempre convido a quem não conhece ainda, não teve uma experiência com os nossos produtos através dos nossos concessionários, que venha num evento de experiência, um evento de experimentação da nossa marca, que certamente você vai se surpreender. Esse foi o Marcel Bueno, que nos prestigiou com a sua presença aqui no Auto Informe Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagens. Foi um prazer receber você aqui, Marcel. Um prazer, Joel.